muito batalhão! Uma cena grande para você, o bicho nadar, seu Brau favorito, Lastagem de São Paulo, todo mundo aqui. Seu companheiro pela rádio, Trianon, Emerson São Paulo e toda a Anual, também Santos pelos 8 da Fera Tizi, pela internet no site radiotrianon.com.br. Aí tem também o telefone da Rádio Trianon, aí, né, Juca Felimeno? Radar Paulista. Telefone ouvinte Trianon. Ligue. 3289-3580 ou 3253-4845. Ligue e participe. Tá ligado? É claro que eu tô! Rádio Trianon. Com o que mais nós estamos aqui? Nós temos o e-mail radarpaulista@gmail.com.br, o Facebook, facebook.com.br, facebook.com.br, Paulista. Estamos também no Instagram, é só digitar lá no blog aqui ou no Instagram e participar também dessa rede social. Tá conosco hoje aqui, além do Juca Felimeno na mesa de som, né, Juca? Também Dr. Clóvis Alves hoje trazendo as informações também, os comentários. Dr. Clóvis, muito boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, ouvintes. E também conosco aqui o Vander Simões, olha só. Opa, boa noite, Albuquerque. Boa noite, ouvintes da Rádio Trianon. É isso aí, Vander Simões. Tem até um casalzinho simpático aqui com a gente, olha só. Casalzinho simpático assistindo e tal, né? E também ali, Juca Felimeno, né? No comando só tá Renatinho e a noiva. E ali, Juca Felimeno. E ali também, Sérgio Souza. Fazendo aí o trabalho dele muito dedicado, um cara muito competente, um cara realmente bacana. Entendeu? Depois você vê a parada aí. 6h11 em São Paulo. E vamos dar atualizando nas informações. E conosco aqui também, deixa eu só ver quem está conosco aqui, a Regina Aparecida Barros, aqui, ô Juca. Beijaço aqui para Regina Aparecida Barros. Excelente noite para você, Regina. Também aqui o Wilson Farias Borges. Eu tô aqui, Renato, para ouvir o programa Radar Paulista, que nos traz grandes novidades e notícias. Um forte abraço. Grande abraço para você, Wilson. Obrigado pela audiência de sempre aqui no Radar Paulista. E a gente começa falando de vacinação. Importantíssima essa notícia. A gente abre justamente falando da primeira fase da campanha de vacinação contra a gripe, voltada a crianças e gestantes, que começa nesta quarta-feira. O Ministério da Saúde informou que a meta é imunizar 58 milhões de pessoas até 31 de maio, quando encerra a campanha. Esse ano serão distribuídas mais de 63 milhões de doses da vacina. Ao todo, 41 mil postos de vacinação funcionando em todo o país, com mais de 196 mil profissionais, a utilização de 21 mil veículos. As vacinas são disponibilizadas gratuitamente nas UBS dos municípios para o público-alvo. Neste ano, a ação ampliou a faixa etária do público infantil de até 5 anos para até menores de 6 anos. De acordo com o Ministério, essa medida incluirá 2,8 milhões de crianças. Além disso, gestantes e crianças também poderão utilizar as demais vacinas previstas na caderneta de vacinação. E podem ser imunizados gratuitamente nessa campanha de vacinação crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes e puérperas, isto é, as puérperas, mães que deram à luz há menos de 45 dias, idosos, profissionais de saúde, professores da rede pública ou privada, portadores de doenças crônicas, povos indígenas e pessoas privadas de liberdade. Portadores de doenças crônicas também, como HIV, que fazem acompanhamento pelo SUS, terão direito à vacinação gratuita. São 6h13 em São Paulo, então vamos aí agendar aí a vacinação, né? Justamente começando hoje, e aí o governo dizendo, olha só, mais de 58 milhões de pessoas deverão ser vacinadas neste ano. Já vacinou já, Clóvis, em algum momento? Já vacinou, né? Vacina, todas elas. Todas, né? Mas a da gripe tem que, acho que é todo ano, né?
Todo ano. Inclusive, já estou agendado para amanhã. Olha, rápido, Clóvis, né? Rápido no gatilho. Vander também? Também está agendado? Opa, saúde é o que interessa. Aí, ó. Saúde é o que interessa. São 6h14 em São Paulo e o Paulo Ricardo aqui também com a gente. Seu técnico aqui, viu, Renatinho? Paulo Ricardo aqui perguntando por que você não foi pro treino. Ele tinha treino de futebol hoje, mas eu vou avisar ele aqui, vou avisar ao vivo aqui para a Rádio Trianon, dizendo que ele não está bem hoje de saúde e por isso que não foi para o treino do futebol, né? Mas houve a cobrança aqui do técnico, você vê que o técnico está ligado aqui, ó. Seu técnico Paulo Ricardo, professor Paulo Ricardo aqui dizendo, triste informação, Renatinho não veio jogar futebol, ele é goleiro do time lá do Colégio Padre Mário. O técnico aqui, ó, ligadinho. Agora, para namorar, deu, né? Olha só, 6h15 em São Paulo e o Rogério Oliveira com a gente. Boa tarde, Rogério Oliveira. Tá aqui conosco também, Rogério Oliveira, né, Juca? Um forte abraço. Aí, e também o Paulo Ricardo, né, o técnico aqui do time do Padre Mói, que tá ligadíssimo, porque tem jogo hoje do Padre Mói, falou, meu goleiro não veio. E acompanhando aqui, olha só, o Radar Paulista, e já viu aqui que o goleiro dele tá aqui. Pegou no pulo. 6h15 em São Paulo. Para com isso. E vamos lá para o Rio de Janeiro, falar das informações do Rio de Janeiro. Agora a Crivella vai assinar um decreto para a Prefeitura ter rapidez em situações de emergência causadas pela chuva. O prefeito do Rio de Janeiro disse nesta terça-feira que pretende editar um decreto com um novo protocolo a ser seguido pelos órgãos municipais em situações de emergência provocadas por forte chuva na cidade. Assim que o município entrar em estágio de atenção, Crivella e os secretários vão se reunir para definir de imediato ações em pontos estratégicos com as equipes da Prefeitura, que buscarão minimizar os efeitos do temporal. Em 24 horas de chuva, as tempestades lá deixaram 10 mortos, chegou a 320 milímetros, segundo o Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. De acordo com o prefeito, será decidido, por exemplo, onde colocar as equipes da Companhia de Limpeza Urbana Conlurb, as da conservação, pessoal de drenagem, enfim, todas que serão necessárias. Agora, doutor Clóvis, o prefeito já está lá, não é o caso aqui de São Paulo, porque houve uma mudança, ainda que houvesse essa mudança, né? Porque o prefeito aqui de São Paulo se tornou governador, então o prefeito está menos tempo, vamos dizer assim, aqui em São Paulo. Mas lá no Rio de Janeiro, agora, depois a gente já teve situações no Rio de Janeiro tão trágicas quanto essa, mas parece que a situação continua complicada lá, e agora que o prefeito está tomando algumas decisões, não está meio tarde para tomar essas decisões? Quer dizer, nunca é tarde, mas não demorou? Eu acho um absurdo. Eu vi ontem a entrevista do prefeito Crivella, e ele dizendo com a maior naturalidade, nós sentimos muito. Agora, morreram 10 pessoas. Foram 10 vidas ceifadas por absoluta ineficiência do poder público municipal. Vendo o quadro das verbas dispostas do orçamento para cuidar da limpeza urbana, limpeza de galerias, esse senhor praticamente zerou as verbas. Ele cortou em 5 vezes o valor que deveria ser utilizado. Paralelamente a isso, nós temos também que destacar o descuido da população, que joga lixo na rua, entulho na rua. Com a chuva forte, tudo isso vai entupir galerias. E o resultado disso, não raro, é muita destruição e, por vezes, perda de vidas. Sem dúvida. Tá certo? Então, nós, a população brasileira, de um modo geral, temos que fazer a nossa meia-culpa. As ruas da cidade, as encostas da cidade, não são necessariamente o nosso latão de lixo. É necessário colocar o lixo no lixo e o entulho no entulho. Que acaba colaborando, infelizmente, para situações como essa, né, Wander Simões? Parece que nós estamos fazendo um repeteco daquele programa da enchente aqui em São Paulo, É verdade. Agora com endereço no Rio de Janeiro. Né? Isso mesmo. Então a gente volta repetindo, porque a história é a mesma, né? Em que pese o mês de março ser o fechamento do verão, que já é sabido das águas, que as medidas preventivas têm que ser tomadas pela municipalidade, que nem sempre são, nem sempre se usa o orçamento como deveria, né? Mas cabe também a nós, a população, dar a correta destinação nos resíduos sólidos, no nosso lixo, que a gente trata muito mal,
de novo, falta educação, né? E também, e aí eu quero pegar mais pesado naquela questão de que os governos permitem que se ocupem. As várzeas dos córregos já estão todas tomadas, isso não tem muito o que fazer. Mas deixar ocupação em costa de morro é uma irresponsabilidade do poder público. Porque ali se sabe que com a chuva mais pesada, aquilo vem abaixo. Sem dúvida. Então, precisamos rever isso também. E a prefeitura tomar realmente as medidas para que não permita também as pessoas ocuparem esses locais, como você está dizendo aqui, né, Bandeira? Aqui em São Paulo, Renato, não é muito diferente, não. Nós temos aqui o Largo do Socorro, por exemplo, a Avenida Vitor Manzini, que cada chuva aqui fica com 2 metros de água na rua. Isso porque o Rio Pinheiros não é limpo, não é feito aquele trabalho de desassoreamento há anos. E esse é um trabalho feito pelo governo do estado de São Paulo. Faz muitos anos que eu não vejo máquinas fazendo dragagem ali. E também tem a culpa da população. Tem um riozinho que passa atrás do Golf Clube, e a minha filha até fotografou esses dias lá, Luciana. A quantidade de utensílios domésticos e roupas jogadas ali naquele rio é um absurdo. É claro que com enchente, tudo aquilo vai entupir e não tem para onde escoar água. Sem dúvida então, nenhuma. de novo, a população precisa se cuidar, precisa ter um pouco mais de fazer também o trabalho de limpeza. Também é claro que quanto menos sujeira tiver, menos probabilidade de acontecer esse tipo de coisa. Agora, é importante, ontem eu entrevistei aqui também o secretário do Fundo Social aqui de São Paulo, do governo de São Paulo, e ele disse, hoje nós estamos fazendo alguns trabalhos para dar também às lideranças dessas comunidades a possibilidade deles cobrarem. Né? Achei interessante a proposta dele, né, que esteve aqui conosco o Felipe Sabará, e é importante realmente que alguém também acompanhe, porque, infelizmente, e aí quando não tem também uma participação do poder público no sentido de fiscalizar, né, doutor, acontece que muitas vezes a pessoa acaba deixando ao largo. É importante haver um pouco de pressão também do poder público nesse sentido. Isso eu posso falar com muita tranquilidade. No governo Fleury, eu servi no governo Fleury, e eu fui responsável por toda a parte de programas sociais na zona sul da cidade de São Paulo. E o governador, na época, me deu a liberdade, não de convidar, mas de convocar qualquer secretário da pasta para ir lá na comunidade XPTO. Então, tinha lá 20, 30 ofícios pedindo serviços de Sabesp, de outras, Eletropaulo e companhia, e não eram atendidos. Então, o que eu fazia com aquele povo? Agendava em uma comunidade central uma reunião com diversas comunidades e com seus pedidos em mãos, e ligava para o secretário, dia domingo, às 8 da manhã, o senhor tem compromisso na comunidade tal, os pedidos lá são esses. Faz 1 ano, 2 anos que estão pedindo. Os secretários, em princípio, ficavam zangados comigo, depois gostaram e queriam que eu marcasse a reunião todo domingo. O que eu quero dizer com isso? O povo não bate, o povo não arranha, o povo está lá para exercer o seu direito de cidadania e ter um mínimo de resposta do poder público, que é uma obrigação de todos aqueles que ocupam um cargo público. E dali nós tivemos milhares de soluções. Então, o caminho o poder público tem que estar em contato, ao lado com a comunidade de bairro. Aquele é o legítimo representante do povo. Sem dúvida. Está ali, mora ali, amassa o bairro e recebe os pedidos. Sem dúvida. Bom, e vamos seguir aqui, são 6h23 de São Paulo, e mudar de assunto, mas ainda no Rio de Janeiro. A juíza Mariana Campos, da primeira auditoria da Justiça Militar, decidiu pela conversão da prisão temporária em preventiva de 9 dos 10 militares presos por participação na morte de Evaldo da Silva. Durante a ação do Exército no domingo, foram dados mais de 80 tiros no carro da família de Evaldo em Guadalupe, na Zona Norte. Outras 2 pessoas ficaram feridas na ação. O sogro dele, Sérgio Gonçalves, e um homem que passava e tentou ajudar. Segundo investigadores, tudo indica que os militares confundiram o veículo com o de assaltantes. O único que terá liberdade provisória será o soldado Leonardo Delfino, o único que, segundo os depoimentos, não atirou. Segundo ela, houve descumprimento das regras militares, como define o Código Militar. O Ministério Público Militar defendeu a prisão de 9 dos réus.
militares admitiram ter atirado contra o veículo onde estava Evaldo e sua família. Já o defensor dos militares defendeu a liberdade de todos os suspeitos. O advogado disse que não há perturbação da ordem e por isso e não justifica a prisão. Olha, um caso que realmente mexeu demais nesses últimos dias, não só com o Rio de Janeiro, mas com o país. O caso do rapaz que acabou talvez não obedecendo ali uma ordem para averiguação do veículo e tudo mais, e acabou sofrendo aí 80 tiros, doutor Clóvis. Como é que você ouviu essa situação? Essa é uma situação particularmente perturbadora para a sociedade brasileira. Não se espera do poder público, o braço armado do poder público, esta atitude, né? Nós temos, eu naturalmente tenho algumas reservas quanto ao patrulhamento feito pelo Exército. São patriotas preparados para defender a nação. Eles não têm o preparo necessário para exercer a função de polícia nas ruas. E por isso uma situação dessa natureza. Uhum. Felizmente, infelizmente, perdemos a vida de uma pessoa de bem, trabalhadora, mas poderia ter morrido todos os ocupantes do carro, que eram 5 ou 6 pessoas. Uhum. Né? Então, aquilo foi uma atitude impensada. Parece-me que confundir o carro com o carro que estava sendo citado com ocupantes e praticantes de assalto, mas não é nem de longe a abordagem correta a ser feita a um veículo suspeito. Sem dúvida. Foi um caso realmente, uma trágica situação para a família do rapaz, né? Que também, porque ele infelizmente já foi, agora fica a família, ficam os amigos, e essa trágica ocorrência domingo no Rio de Janeiro, 80 tiros, praticamente está enfrentando ali um dos maiores, né? O que a gente tem ideia é que está enfrentando ali uma rede de tráfico, né? E como o doutor Cláudio falou, há que se ter esse cuidado também quando coloca o Exército nas ruas, coisa que, infelizmente, porque o Exército está aí para defender as fronteiras, está aí para entrar em guerra, às vezes, né, numa questão de proteção humanitária, tá? Uma série de outras coisas que não é justamente fazer esse aparato policial no dia a dia do cidadão. 6h26 em São Paulo. E está aqui conosco também a Vânia Assis, viu, Juca Fernando, dizendo: boa noite, caro Renato. Peraí que eu vou buscar minha xícara de café para te acompanhar. E o Rogério dizendo: então corre lá e faz um novinho para nós, que é o marido aqui também acompanhando. E a Sandra Isvésia também dizendo: boa noite, Renato. Também um beijaço aqui para a Sandra Isvésia. Obrigado pela audiência e pela participação. Bom, em mudar de assunto aqui, o Ministério Público Federal de Brasília reforçou nesta quarta-feira a denúncia apresentada em 2017 pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Michel Temer. Na ocasião, o MDBista foi acusado pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de comandar uma organização criminosa e de tentar obstruir as investigações da Lava Jato. Ao final do mandato de Temer em janeiro, a denúncia da PGR foi encaminhada à Procuradoria da República no Distrito Federal. Na primeira instância, a acusação contra o ex-presidente foi distribuída à Força-Tarefa da Operação Greenfield, que apura os crimes praticados por suspeitos de integrarem uma organização criminosa investigada por outras 2 operações, a Sepsis e a Cui Bono. Sempre que uma denúncia é oferecida pelo Ministério Público e posteriormente muda de instância, é necessário que os procuradores da República que assumiram o caso confirmem os termos da acusação. Foi justamente o que a Procuradoria do Distrito Federal fez nesta quarta-feira em relação à acusação contra Temer. Nesta denúncia, a segunda apresentada contra o ex-presidente na época em que o MDBista comandava o Palácio do Planalto, Janot acusou Temer, entre outros pontos, de ter instigado o empresário Wesley Batista, um dos donos do grupo JF, a pagar vantagens indevidas ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para que o ex-deputado fluminense não fechasse acordo de delação premiada. Quer dizer, é uma denúncia em cima da denúncia, né, doutor Cláudio? Podemos dizer isso? A situação do presidente, o ex-presidente Michel Temer, é muito difícil do ponto de vista jurídico. E eu já apontava isso no livro Excelências Bandidas, segunda edição, dizendo que o tempo
a presidência e nos meses seguintes ele teria infinitas dificuldades jurídicas. As denúncias são pesadas. Essa denúncia tem aquela frase lá, tem que manter isso, viu? Então aquilo ali pegou muito mal, ainda que o contexto ele afirma que não seja aquele, mas até então não está provado que não fosse aquilo, naquele sentido, a afirmação de tem que manter isso. E eu digo isso com tristeza, porque nós temos no Brasil já um ex-presidente preso, o Temer também foi preso e saiu, mas está com todas essas dificuldades. Pode voltar a qualquer momento. A ex-presidente Dilma também não vai escapar da cadeia, não tem como sair disso. Aliás, você já falou isso aqui algumas vezes, a gente está aqui na expectativa. E como brasileiro, eu falo isso com tristeza. Tá? E esse brasileiro aqui, humilde, graças a Deus, mas eu li todas as denúncias, eu já vi 90 e poucos % da corrupção, vocês já viram cerca de 5 a 10% nos jornais. Então, a minha tristeza é maior ao ver um país que já poderia ser primeiro mundo há 30 anos, estamos aqui capengando com milhares de desempregados, milhares de pessoas que não têm coleta de esgoto, não têm escola, não têm creche, parturientes esperando nas filas de hospitais um espaço, uma vaga para dar à luz, crianças de UTI sendo tratadas em uma cadeira do hospital, quando tem a cadeira, quando não no chão, num lençol levado pela família. E o dinheiro de fazer tudo isso sumiu nessas coisas todas, né? Então você vê, por exemplo, agora o Ministério Público Federal pedindo o aumento da pena do ex-presidente Lula no caso do sítio. Eu já falei isso aqui antes. Sim. E isso é um perigo para ele, do ponto de vista processual, porque o TRF, lá do Paraná, ele considera os crimes individualmente. E considerando individualmente, potencialmente, a pena dele vai aumentar bastante. É porque ele era o chefe, né? Wander Simões, quer comentar alguma coisa a esse respeito? Só lembrando das bolas cantadas do livro Excelências Bandidas, também a questão da organização criminosa, né? Tanto do PT quanto do MDB, que o livro já dizia, né, doutor Clóvis, que assim deverão ser considerados, e ao final, a cabo desse processo todo, deverão ser, pela lógica, ser extintos. É isso aí. Quando eu proponho no livro Excelências Bandidas a moratória partidária, moratória é a extinção partidária, e a recriação de apenas 3 partidos, eu afirmo tudo isso. Toda essa lambança feita com dinheiro público. Partido político no Brasil não é criado para resolver o problema da sociedade. É criado para achincalhar e para embolsar dinheiro público, dinheiro do cidadão, aquele que sai do nosso bolso, dos impostos todos que pagamos. É fundo partidário, é fundo eleitoral. Tem que acabar com tudo isso. Quem quiser fazer campanha, que faça do seu próprio bolso. Partido tem que ser mantido pelos seus filiados. Se você não tem filiados, fecha as portas e vai vender laranja. Lembrando que tem o fundo partidário, que justamente é dinheiro de imposto, é dinheiro que é mantido por nós e que é canalizado para essas organizações que o senhor está dizendo aí. Isso. E eu afirmei também naquele livro que os partidos vendiam legendas uns para os outros. Quando nós perdemos 3 vezes. O dinheiro de comprar a legenda vem de uma empreiteira. E depois isso acabou sendo comprovado em várias delações premiadas e algumas condenações já aí. O dinheiro vem de uma empreiteira que o cara vai ter que devolver. Devolver qual dinheiro? O nosso. Tá certo? E nunca naquele valor. 5, 6 vezes mais. Depois, o eleito, se eleito naquela grande coligação, tem que abrir espaço para acomodar as chamadas forças políticas, entre aspas. Então, são mais cargos que nós vamos pagar também. E o que mais me espanta, se vê coligações, vamos pegar, por exemplo, a coligação feita pelo derrotado presidente aqui, Geraldo Alckmin, nessa última eleição. Sim, a mais ampla possível. Aí você vê todos os discursos. Não, há uma convergência de programas partidários. É aí que eu me pego. Se há tanta convergência assim, nós não precisaríamos ter 35 partidos em funcionamento e outros 63 aguardando ordem do TSE para começar a funcionar. Que convergência é essa? E outra, econômica só. Exatamente. É importante o seu didatismo, inclusive para explicar aqui para os nossos ouvintes internautas como que
como que funcionam esses grandes esquemas, e também não podemos deixar de lembrar que se houvesse essa coerência toda, quando, por exemplo, uma reforma da Previdência é colocada em votação, né, ela seria meio que automaticamente aprovada, e não houvesse toda essa discussão, muitas vezes inútil, né? Como nós trouxemos na semana passada, o deputado lá xingando o ministro da Economia de tchutchuca numa absoluta falta de respeito. Quer dizer, que coerência é essa quando ali não há um grupo de deputados, senadores em torno, vamos dizer, do ministro da Economia para justamente contrapor uma oposição que realmente, uma oposição incabível com esse tipo de argumento, né? Uma oposição sem saber o que dizer, e aí vem com esse discurso fácil de tchutchuca, para chincalhar, né, como o senhor está dizendo aqui, para zoar com o ministro da Economia de maneira absolutamente desrespeitosa, inclusive com as instituições. Ouvir aquilo do filho do Zé Dirceu, de Maria do Rosário, de Gleice Hoffmann, aquilo é uma cíntia à inteligência de qualquer cidadão. Uhum. Essas pessoas estiveram no governo por 16 anos e só fizeram roubar. São todos ligados à mesma organização criminosa disfarçada de partido político. Uhum. Isso está nos jornais. Por exemplo, aquele decreto que endurece as coisas em cima das organizações criminosas, o PT já entrou no Supremo tentando derrubar. Com isso, ele comprova que exatamente é uma das organizações criminosas. Então, assim, esse pessoal que estava lá chincalhando com o ministro é uma oposição contra o Brasil. Não é uma oposição política. É o povo do quanto pior, melhor. Melhor para eles. Eles querem que o Brasil dê errado para que voltem daqui a 3, 4 anos ao governo. É aquele pessoal que entende o seguinte: só há democracia se ele estiver no governo. E a democracia não é isso. A democracia é a vontade da maioria. A maioria decide quem é que vai estar no governo e os rumos da nação. É isso aí. E tem que realmente haver esses acompanhamentos, tanto do Ministério Público como a gente está trazendo aqui, né? Isso é fundamental, porque dentro da democracia, essas investigações são fundamentais justamente na tentativa de haver aí uma pena para esses criminosos de colarinho branco, principalmente, porque pena para quem está na cadeia, a gente já falou aqui, né? Está lá o ladrão de galinha, está lá na cadeia. Agora, para os de colarinho branco, a coisa é muito mais difícil. 6h36 em São Paulo, está aqui conosco também. A Sandra Ivete já mandou aqui, acho que boa noite para o Dr. Clóvis também. O Sidney Franklin aqui com a gente também, viu, Juca? Dizendo aqui, estou na escuta, sou seu fã. Legal, daqui mais merece Juca. Merece aplauso aqui, falou que é fã, né? Merece aplauso aqui, ó. Sidney Franklin. Também o Eliseu Teixeira Filho. Boa noite, amigo Renato. Ô, Eliseu, grande abraço para você, repórter, também jornalista da região de Taboão da Serra, em Budas Artes, aqui. Uma região muito bonita aqui da Grande São Paulo. Grande abraço, meu amigo. Vou comentar? Um forte abraço, grande. Você também é de lá? Não. Foi o dia do jornalista. Verdade. Legal. Dia do jornalista. Bem lembrado aqui pelo Wander Simões. No domingo foi dia do jornalista. Ontem foi dia útil. Muita gente ainda também mandando um feliz dia do jornalista. E a Lucilene Isabel também com a gente aqui, mandando boa noite, viu, Juca Felimento? Aí, beijaço para você também. Obrigado pela audiência, Lucilene. E são 6h38 em São Paulo. O parecer do Ministério Público Federal em Juiz de Fora, segundo fontes ouvidas por diversos sites de notícias, concluiu que o autor da facada em Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, Adélio Bispo, é semi-imputável. O que isso significa? Que para o Ministério Público, Bispo pode ser enquadrado criminalmente, mas com redução de pena devido a transtornos mentais apontados em laudos médicos. A conclusão do procurador do Ministério Público Federal em Juiz de Fora, Marcelo Medina, que enviou o parecer nesta terça-feira para a Justiça Federal. O documento é mantido sob sigilo e o procurador não fala sobre o teor. Informações também mostram que o parecer levou em conta 7 laudos e pareceres sobre a saúde mental de Adélio. As conclusões apontadas pela promotoria vão embasar a decisão judicial
sobre a possível punição do agressor de Bolsonaro. É um assunto importantíssimo, porque também havia aí alguns questionamentos, doutor Cláudio, com relação à possibilidade de haver um mandante do crime. E, pelo menos de acordo com essas investigações, tudo indica que o rapaz parece que não bate mesmo bem das bolas. Mas mesmo não batendo bem das bolas, de forma nenhuma eu acredito que esse senhor agiu sozinho. É muito dinheiro envolvido, são muitas viagens de avião para um desempregado, todas pagas em dinheiro vivo, tá certo? Hospedagens pagas em dinheiro vivo. E a quantidade de advogados que apareceram, dentre deles alguns dos mais caros do país, prontamente para defendê-lo. Aí não vê essa agilidade aí quando você vê um pobre enquadrado aí por roubar um quilo de feijão no mercado para alimentar os filhos. De forma alguma. Então, assim, essa história ainda tem que ser melhor analisada. O fato dele ser semi-imputável, isso não elide a participação de alguns outros mentores intelectuais e financiadores da operação. Tá. Eu ainda gostaria de ver isso em pratos bem limpos. Vamos continuar acompanhando. Está aí o doutor Cláudio trazendo um questionamento, um ponto de interrogação para essa questão. São 6h40 em São Paulo, com a gente também aqui o Leandro Albuquerque, viu, Juca Felimeno? Também com a gente, mandando boa noite, Renato, e a todos os ouvintes do Radar Paulista. Um forte abraço. Aí, Leandro, grande abraço. São 6h40 em São Paulo e vamos trazer a principal notícia do dia, uma notícia, olha só, boa para o... E olha que está difícil trazer notícia boa para o Bolsonaro, mas essa é muito boa, de acordo aqui com a matéria que nós temos. Em 100 dias, Bolsonaro cumpre mais promessas que Dilma e Temer no mesmo período. E não somos nós que estamos falando isso, não. Isso é um levantamento que foi feito pelo portal G1. Então, a credibilidade cabe ao portal. Em 100 dias, o governo Jair Bolsonaro cumpriu 1/5 das promessas feitas durante a campanha eleitoral. Dos 58 compromissos firmados no período e que podem ser mensurados, 12 foram cumpridos em sua totalidade, de acordo com esse levantamento. Outros 4 foram parcialmente atendidos e 40 ainda não foram cumpridos. 2 compromissos não têm como ser avaliados no momento. Eu vou aqui falar os compromissos, depois eu gostaria da opinião do Dr. Clóvis, se o Wander também quiser opinar. Olha só, das 12 promessas cumpridas, 4 são compromissos econômicos assumidos por Bolsonaro. 2 deles se referem a tributos, ou seja, não aumentar impostos e não recriar a CPMF. Foram cumpridos porque não houve, de fato, aumento de impostos e nem a volta da CPMF. Outra promessa fala em reduzir alíquotas de importação e barreiras não tarifárias. A redução foi feita para maquinários e equipamentos industriais e para insumos do setor químico nos primeiros 100 dias do governo. Além disso, entrou em vigor em março o acordo de livre comércio de automóveis e veículos comerciais leves entre os países, entre Brasil e México. A quarta promessa do Bolsonaro, que é o seguinte: fazer com que os preços praticados pela Petrobras sigam os mercados internacionais, também foi cumprida. Por quê? A estatal manteve a política de repassar as variações de preços dos combustíveis no mercado internacional, adotando intervalos entre os reajustes e usando mecanismos internacionais. Ainda promessas cumpridas que são de cunho administrativo. Por exemplo, o fim do Ministério das Cidades, que foi absorvido pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, a criação do chamado Superministério da Economia e a alteração da estrutura federal agropecuária, que envolveu a absorção de estruturas que antes estavam nas pastas de Meio Ambiente, Desenvolvimento Social e da Casa Civil pelo Ministério da Agricultura. Uma outra promessa que envolve a máquina pública é a de diminuição do número de servidores comissionados. Olha só, o decreto número 9.725/2019, publicado em 13 de março, estabeleceu o corte de 21 mil cargos, funções e gratificações do Executivo. De forma imediata, foram extintos 159 cargos, além de 4.940 funções e 1.487 gratificações. Quer dizer, para 100 dias de governo, eu até disse aqui no início
né, que era uma boa notícia para o Bolsonaro, doutor Cláudio, porque também, esses dias nós demos uma pesquisa, que inclusive o Bolsonaro não quis comentar no domingo, de que o Datafolha apontava que ele tinha o menor desempenho em termos de aprovação da sociedade com relação ao governo nesses 100 primeiros dias, com relação aos presidentes do período democrático, da nova democracia, vamos dizer, depois do regime militar. E foi uma péssima notícia. Mas hoje esse levantamento mostra um ótimo início do governo Bolsonaro no aspecto prático. Aquela pesquisa que dá esse índice aí, eu vejo até com uma certa desconfiança. Não que eu duvide da pesquisa. Eu nunca fui pesquisado, eu não conheço alguém que tenha sido pesquisado. Talvez seja, eu tenha poucas relações na sociedade, não conheça quase ninguém, mas eu nunca vi alguém que foi pesquisado por um instituto desse. Agora, cumprir essa quantidade de promessas em 100 dias é um louvor. Nós tivemos aí, vamos pegar, por exemplo, as promessas de campanha do Lula em 2002. Taxar as grandes fortunas. Foi feito? Não. Até hoje. Não. Tá certo? Essa, por si só, resolveria o problema e se alguém do tentar, Brasil. Eles são contra, porque a oposição é contra o Brasil e não contra... Então, assim, o Bolsonaro, na simplicidade dele, do caipira que ele está fazendo o trabalho que ele prometeu. Ele foi eleito para cumprir aquilo que ele prometeu. E está fazendo. Em que pese as caneladas, conforme ele mesmo chamou, mas ele está tentando colocar o país nos trilhos. É evidente que sempre haverá uma gritaria maior, porque ele está mexendo naquilo que foi o aparelhamento feito pelo PT do governo. Ele está cortando cargos desnecessários. Você tem setores, uma máquina de xerox, por exemplo, na Casa Civil, operar uma única máquina, tem 12 funcionários, com um salário acima de 12 mil cada um. Isso é festa. Não, mas vamos combinar, né, doutor? Precisa também, né? 12 funcionários. Um precisa olhar para a máquina, o outro precisa apertar o botão de on-off, o outro precisa ficar olhando para ver se ela não tem nenhum problema, né? Vamos combinar, precisa de bastante gente, né? Então é isso. Você veja os números. 560 mil pessoas desistiram voluntariamente do Bolsa Família. Está falando de mais de 500 mil de pessoas. Fora aquele contingente que o Temer já havia cortado, que era rolo, outros que já foram no governo Bolsonaro, e eles saíram fora porque sabiam que iam pelo mesmo caminho. São pessoas que não precisavam estavam recebendo, enquanto pessoas necessitadas ficam fora. Eu espero que ele continue nessa linha, porque nós temos muita coisa ainda a ser ajustada no Brasil. Vou dar só uma pequena lista. O Brasil é o único país que tem uma justiça eleitoral. Custa 10 bilhões de reais por ano. O Brasil tem justiça militar. Tem as justiças estaduais, tem justiça federal em todos os cantos. E tem a justiça do trabalho. E não tem justiça. A justiça do trabalho... E não tem justiça. A justiça tem um monte de justiça e não tem nenhum. A justiça do trabalho custa 22 bilhões de reais por ano para fazer, com perdão da expressão, nhaca. Repete o número, por favor. A justiça do trabalho custa 22 bilhões de reais por ano. E é outra exclusividade do Brasil. Não existe essa excrescência em nenhum outro lugar do mundo. A legislação trabalhista existe no mundo todo, mas é como era no Brasil, antes da emenda 45 de 2004, do Lula, feita a pedido de sindicalistas, que criou essa monstruosidade. Até lá, aqui funcionava como funciona no resto do mundo. A Justiça do Trabalho é feita por uma vara especial dentro da Justiça Comum Federal. E assim deveria ter continuado assim. Hoje, com a reforma trabalhista, que eu me orgulho de ter participado dela, os meus projetos que eu mandei para Brasília, lá com o deputado... Os incisos que entraram. Isso, deu 40% da reforma. Toda aquela parte que protege o empresário, a livre negociação entre patrão e empregado, a equiparação salarial de mulher com homem, que eu nunca vi diferença na saia e na calça para efeito do trabalho. Tá certo? Então, aquilo eu colaborei. Como as reclamações trabalhistas aconteceu aquilo que a gente já previa, caíram 70%, porque hoje tem castigo, né?
Então, não se justifica mais manter esse gasto, senhor presidente, senhor Paulo Guedes, de 22 bilhões de reais para manter essa monstruosidade, que só afasta empresas do Brasil. Para se ter uma ideia, rapidamente, quando uma empresa vai se instalar aqui, ela faz algumas contas. Ao estimar o lucro, ela estima sempre 4,5% a mais, que é além do que deveria ser, para sustentar futuras reclamações trabalhistas. Porque o Brasil, pasmem os senhores, o Brasil concentra 95% de todas as ações trabalhistas em curso no planeta Terra. Olha só, que loucura. A empresa que fechou agora em São Bernardo, aqui, a Ford, no comunicado dela, ela diz o seguinte: 98% das ações trabalhistas da Ford mundial estão na fábrica de São Bernardo. Isso alimentado por advogados malandros, colega meu, malandros, que acham que tem que morder o osso do pé para sobreviver, e mata o corpo inteiro. Fizeram isso com a Ford, fizeram isso com a Nike, fizeram isso com várias empresas que foram embora do Brasil e deixaram esse comunicado. Isso aqui não é um país sério, onde eu pago e não está quitado. Isso nós temos que mudar. Então, senhor presidente Bolsonaro, senhor ministro Paulo Guedes, é o momento de cortar essas coisas. No próximo livro meu, que sairá agora em maio, Brasil Despedaçado, eu estou sugerindo a unificação de todas as justiças. Acaba com a justiça estadual, que é outro ninho de cobra, onde se ganha muito dinheiro, são salários astronômicos, mordomias mil. Cria uma justiça federal de primeira a última instância e resolvemos também as indicações para os ministérios, os ministros, os tribunais superiores. Como que serão indicados? Por meritocracia. Começa na primeira instância e chega ao Supremo. Com esta regra, por exemplo, infelizmente, nós não teríamos hoje o presidente do Supremo. Sim. Porque ele foi reprovado 2 vezes no concurso de magistratura no estado de São Paulo. Que foi indicado lá, porque era advogado daquele partido que estava no poder. É isso aí, doutor Cláudio, fazendo as denúncias aqui, que muita gente vê por aí na mídia, não acompanha esse tipo de denúncia, não. E você aqui, nosso ouvinte alta, consegue acompanhar aqui, doutor Cláudio, toda semana conosco. 6h50, vamos fazer uma correria aqui, que eu tenho muita coisa ainda para falar. E o Leandro, aqui nosso ouvinte, diz assim: minha opinião sobre o governo Bolsonaro em 3 meses. Muita gente criticando mais por inconformismo político pela derrota do que por motivos plausíveis e fundamentados. Então, bacana a opinião aqui do nosso ouvinte. O José Bizarro também conosco aqui. Boa noite para você, Bizarro. Um forte abraço. Bom, e o novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, anunciou na tarde desta quarta-feira a nomeação de 4 novos secretários para a pasta, além de mais uma mudança na Secretaria Executiva do MEC. Em comunicado divulgado pela assessoria de imprensa, o Ministério afirmou que, abre aspas, o presidente da República, Jair Bolsonaro, deu carta branca para Weintraub escolher todo o primeiro escalão. Na terça-feira, nas cerimônias de posse e transmissão do cargo, o novo ministro disse que não é radical e que é capaz de entregar resultados. Aliás, um setor também importantíssimo, a educação. 6h52, vamos girar aí, Juca, para trazer o esporte também para o nosso ouvinte. Radar Paulista, o melhor do esporte. Vamos falar aqui da situação também de saúde do Pelé. Exames feitos em Pelé detectaram a presença de cálculo em uréter, segundo o boletim médico divulgado nesta quarta pelo Hospital Albert Einstein, aqui de São Paulo. De acordo com o hospital, Pelé está em bom estado geral, sob o ponto de vista clínico. O uréter é um tubo que liga os rins à bexiga. O cálculo ocorre quando há concentração de sais minerais, formando pequenas pedras e provocando cólicas. Segundo o hospital, esse tipo de cólica provoca dor lombar de início abrupto, com irradiação da região genital de forte intensidade, acompanhada de náuseas, vômitos e sudorese. O ex-jogador foi internado no Einstein nesta terça-feira, quando voltou de Paris, onde foi submetido a uma cirurgia por causa de uma infecção urinária grave. Não há previsão de alta. Vamos torcer aí para plena recuperação do atleta do século, o Pelé. 6h53, São Paulo. Ontem, pela Libertadores, nós tivemos a vitória do Internacional sobre o Palestino por 3-2, jogo que aconteceu em Porto Alegre, e também do Atlético Paranaense sobre o Tolima por 1-0. Com esses resultados,
o Internacional de Porto Alegre já conseguiu classificação para a próxima fase da competição. Hoje tem Cruzeiro e Aracan, jogo que acontece daqui a pouquinho às 7h15 da noite no Mineirão. Cerro Porteño e Atlético Mineiro no Paraguai, jogo também às 7h15 da noite. E às 9h30, Grêmio e Rosário Central, na Arena Grêmio. O Grêmio numa situação dificílima nessa Libertadores. E o Palmeiras aqui, do meu amigo José Bizarro, que já avisou aqui, ó. Tem Palmeiras hoje, o Bizarro tá ligadíssimo. Palmeiras e Júnior Barranquilla, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. Torcer pro Palmeiras, viu, Bizarro? Só por sua causa, porque o Palmeiras aí, né, também ajudou a gente aí agora, o Tricolor, a chegar na final do Paulistão, né, doutor Cláudio? Doutor Cláudio tá feliz também, né? Eu como corintiano, eu tô contente. Eu acho que vamos ter um bom jogo. Tá contente porque tá achando que vai ganhar, mas calma lá, né, ô Wander? Não vai ganhar não, né? São Paulo e Corinthians, meu. Peraí, não é assim não. Isso da minoria aqui, eu tenho que torcer, né, por um bom jogo. Isso aí, quem ganhar, ganhou, tá tranquilo. Isso é uma prévia do resultado, 2-1, tá de bom tamanho. Pra gente também não tem problema não. Que seja um bom jogo, que São Paulo vença, tá tudo certo. 55 em São Paulo. E o José? O Juca Filipino quer equilibrar o jogo. 2-2 com o Juca. Esse Juca Filipino é fogo. E o Bizarro dizendo, Pelé deve jogar no Palmeiras. Tá nessa daí, viu? Olha o que eu vou dizer, vai melhorar muito o Palmeiras, viu, Bizarro? Vamos torcer aí pro Pelé. 6h55 em São Paulo. E olha só, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, recorreu ao STF contra o arquivamento de inquérito que investigava o desembargador da 4ª Região, Rogério Favretto, que em julho do ano passado, como plantonista, mandou soltar o ex-presidente Lula. No começo deste mês, o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, arquivou o caso, mesmo sem pedido da procuradora. Barroso arquivou o inquérito a pedido da defesa de Favretto por entender que o desembargador agiu nos limites de suas atribuições. Ao recorrer do arquivamento nesta terça-feira, Dodge disse que o Supremo não poderia arquivar o inquérito sem concordância da Procuradoria-Geral da República em respeito ao princípio do sistema acusatório. E aí o doutor Cláudio vai ajudar a gente a entender isso aqui. Segundo ela, não cabe aos ministros decidirem sobre investigações ou avaliar coleta de provas, porque isso é papel do Ministério Público. Nesta quarta-feira, Barroso disse que levará o recurso de Dodge à discussão na primeira turma do tribunal. Favretto é aquele que libertou o Lula num domingo, né? Lembra disso? Eu me lembro muito bem dessa história. O Favretto era um militante petista, tá certo? E na função de desembargador, ele teria que se abster da sua militância. Não é comum, de forma alguma, o desembargador ligar para o chefe da carceragem e dar um prazo para soltar um prisioneiro. Não funcionam assim as coisas. Uhum. Ele quis ser muito prestativo, exagerou da dose, extrapolou as suas funções, sim. Uhum. É isso aí. Então, tá aí a opinião também aqui. Dr. Cláudio, são 6h57 em São Paulo. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, removeu o embaixador Sérgio Amaral da Chancelaria Brasileira em Washington, nos Estados Unidos, e transferiu o diplomata para o escritório de representação de Itamaraty, em São Paulo. A mudança foi oficializada na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. Parece que o Bolsonaro, inclusive, já havia dito realmente que iria trocar o embaixador em Washington, porque esse embaixador e alguns outros não estão, vamos dizer, defendendo o presidente brasileiro, que vem sendo alvo de críticas justamente por questões que ele defende. Então, ele vem, fora do país, muita gente vem criticando o Bolsonaro por ser ditador, racista, homofóbico, e os embaixadores não estão fazendo o papel deles de representação diplomática do presidente. 6h58 em São Paulo, e falando, inclusive, no presidente, que também foi... Hoje o negócio tá bom para ele, viu? Aqui, pelo menos no nosso noticiário, porque o atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, vai conseguir mais um mandato à frente do cargo, graças à sua capacidade de formar uma coalizão maior. Por que eu estou dizendo que isso tem a ver com o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro chegou agora lá de Israel, né? E foi lá, fez um discurso, inclusive, em favor, eleitoralmente, do Netanyahu, e agora o Netanyahu consegue o 4º mandato consecutivo e o 5º mandato no geral, já que ele ocupou o posto também de premier na década de 1990. 6h58 em São Paulo,
E para a gente fechar, eu vou falar aqui da inflação. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,75% em março, acima do 0,43% de fevereiro, pressionado principalmente pela alta dos preços de alimentos e combustíveis, segundo divulgou o IBGE. Trata-se da quarta alta seguida e a maior taxa para o mês de março desde março de 2015, quando o índice foi de 1,32%. Tá certo? Então, essa é a taxa fechada da inflação de março. Tá certo? A gente vai embora. Doutor Cláudio, muito obrigado pela participação. Boa noite a todos, um forte abraço, Renato, Felemino e Wanderson. E também ao Wanderson. Muito obrigado, Wander. Eu agradeço, boa noite, Renato, boa noite, ouvintes da Rádio Triângulo. E a gente vai embora! O Radar Paulista, que tem os apoios de Reserva Cultural, melhor programação de cinema de São Paulo, Avenida Paulista, no centro do técnico. Tem também o Mais Espaço Lazer, o sucesso do seu evento para ver nas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa no Mais Espaço Lazer. Tem também o facebook.com/Mais Espaço e Lazer. Com a gente aqui na mesa de som e na produção, o Juca Felizmino. Também na coordenação técnica, Sérgio Souza, direção geral, Miro Modesto, produção, apresentação, Renato Buquerque. Fica agora com a do Brasil, depois Paixão Lusa com o Quintal e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Obrigado. Grande abraço. 38 milhões de pessoas têm direito. Ali também. Não, a live aqui. Você estava na live aqui também? 45 dias do parto.